21 de maio. Estamos estudando dentro da semana, onde veremos estamos vendo Apocalipse 12, 17, sobre uma cidade chamada Confusão. Vimos duas mulheres, uma mulher representando simbolicamente a igreja de Deus e a outra a igreja do inimigo. Então vemos agora que são opostos, são dois sistemas completamente opostos. Apocalipse 12, 17 diz assim: os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então Apocalipse 12, 17, ele identifica a igreja verdadeira, que é a descendência, o restante da descendência dos cristãos do tempo de Jesus Cristo, que tem duas características: que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e tem a fé em Jesus. Ou seja, tem um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento, não tem nada assim cancelado, né? E Apocalipse 17, 14 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra ela. Então, quem é essa mulher? A sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Agora, essa outra igreja persegue a mulher pura. Esta outra igreja falsa, ela quer destruir a igreja verdadeira, que já foi identificada. Ao longo dos séculos, Deus sempre teve um povo fiel. Em Apocalipse 12, 17, descreve a fidelidade do povo de Deus, porque ele diz que são os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus, são fiéis a Deus. E também são retratados como os chamados, os eleitos, Apocalipse 17, 14. Então está identificando que um sistema é de Deus, o outro sistema não é de Deus. Leia Apocalipse 14, 8, por exemplo. Caiu Babilônia, que tem dado a beber o vinho da fúria da sua prostituição. Então, é um anúncio que o anjo faz, que Babilônia caiu, porque ele dava o vinho, ou seja, os ensinamentos da sua mistura, da sua prostituição, da palavra adulterada de Deus. Ele ensinava o povo, influenciava, embebedava o povo, né? Em Apocalipse 17, 1 e 2, diz assim: mostrarei a você o julgamento da grande meretriz. Está falando dessa mulher que é infiel e chama agora ela de meretriz. E com o seu vinho embebedaram as nações da terra. Então Deus não está contente com esta confusão, essa igreja cheia de confusão, cheia de mentira. João escreveu o Apocalipse no fim do primeiro século. Nessa época, a antiga cidade de Babilônia era somente um monte de poeira, porque ela tinha sido destruída séculos antes. Então, por que Deus usa a palavra Babilônia, que já tinha sido destruída, para uma igreja perseguidora, uma igreja que não é de Deus? Babilônia é considerado um tipo ou um símbolo da Babilônia do tempo do fim. Babilônia representa um falso sistema religioso
misturado entre verdades e erros. Os princípios que guiavam a antiga Babilônia são a mesma estrutura da Babilônia moderna e espiritual. Em Apocalipse 17, de 1 a 6, uma mulher vestida de púrpura e de escarlata avança pela paisagem do templo. Conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo cada vez mais claras as ações desta igreja que persegue a igreja verdadeira, a igreja errada, né? Essa mulher cavalga em cima de uma besta escarlate. Você sabe que a mulher, a parte feminina da mula é a besta, né? É um animal híbrido, é um animal misturado, que a besta não procria, né? Não procria, mas ela tem uma força descomunal, né? E a Bíblia a chama de prostituta. Ela deixou seu verdadeiro amor, que era Jesus Cristo, e trocou esse amor pelas riquezas e influências, desde o imperador Constantino, um pouquinho antes, que juntou entre política e religião. Um sistema religioso apóstata que tem poderosa influência no mundo. Já teve mais influência. Agora está ressurgindo das cinzas, né? Essa influência de novo desse sistema religioso. E diz que em Apocalipse 17:2 que embriagaram-se, né? Ou seja, as pessoas ficaram confusas com a doutrina, as pessoas ficaram sem saber onde ia, como uma pessoa bêbada mesmo. Isso indica sempre algo negativo na Bíblia. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí parece uma religião, misturou com um monte de coisa, que mistura os caminhos, fala uma porção de coisas confusas, que não tem na Bíblia, contrária às Escrituras, e as pessoas então ficam confusas. Isso é um símbolo de falsos ensinamentos, falsas doutrinas e práticas falsas. Qual a nossa única proteção para não cair nesse sistema? Porque uma está lutando contra a outra. A igreja de Deus quer sobreviver e pregar a verdade. A igreja falsa, ela também quer sobreviver, vencer e pregar a doutrina falsa. E quem está no comando é Satanás, porque ela está sendo levada por uma besta. Ela está sentada em cima de uma besta, Apocalipse 17. E a nossa única proteção é Efésios 6, 10 a 18, revestivos de toda a armadura de Deus, que é a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé e a palavra de Deus. Se você observar bem, esse outro sistema religioso não usa nenhuma dessas coisas. Usa a mentira no lugar da verdade, a injustiça no lugar da justiça. O evangelho da confusão em vez do evangelho da fé, da paz. Em vez da fé em Jesus Cristo, eles mostram o resultado aqui mesmo na terra, sem precisar de fé. E também a palavra de Deus, eles não usam, misturam palavra de Deus com tradição, com um monte de coisa. Então Satanás resolveu fazer isso para castigar o povo de Deus e atingir a Jesus Cristo. Mas o povo de Deus sempre existiu, sempre vai existir e é vitorioso.